mais um episódio do Conversas da Bola. Voltamos ao futebol e temos um convidado que passou pelo Vitória, passou pelo Benfica, também passou pelo Estrela, fez carreira no estrangeiro e agora vive em Portugal, é Éder Bonfim. Éder, muito bem-vindo. Já vamos falar sobre todos estes clubes em Portugal, vamos passar em revista toda a carreira e por isso mesmo queria que o Éder falasse um bocadinho sobre esses primeiros anos no Brasil como profissional no Grêmio Nápoles. Como é que foram? Primeiro de tudo, bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo, Éder. Obrigado pelo convite. Tive uma carreira assim, um bocado assim, inesperada. Já tinha 18 anos, depois queria desistir do futebol. Lá as portas se abriram para uma equipe de futebol de júnior. Fui para lá, deu certo, fui para o Grêmio mês, tive lá só 6 meses e como era um clube empresa, o Teixeira, que é um empresário cá em Portugal, tem esse clube empresa, iam muitos empresários daqui lá ver jogos e treinadores e tudo, e as coisas assim apareceram muito rapidamente. Eu, em 6 meses vim para Portugal para representar o Benfica, que eu nem sabia muito bem o que era o Benfica. Claro, eu, como sou do interior do Brasil, não tinha muito. Hoje em dia é muito mais fácil, a tecnologia de hoje em dia é muito mais fácil para tu conhecer todos os clubes, naquela altura não. E pronto, e foi a minha passagem. Foi em 1 ano e meio vim para Portugal. Mas desde o início, quando você tem aquele sonho dos jogadores, que era jogar na Europa, você tinha esse sonho também quando começou a praticar o futebol, ou quando foi para a sua primeira oportunidade no clube de juniores? Na altura não tinha tanta visibilidade lá, como eu digo, para ver jogos na Europa. Então tinha mais aquela visibilidade de querer ir para um clube maior no Brasil, ou como eu sou torcedor do São Paulo desde pequenino, ou, na altura eu estava em Goiás, ou jogar no Goiás, que era mais o objetivo nosso na altura era esse. Sim, mas depois, quando surgiu essa oportunidade, foi um sonho realizado, né, na altura, assim. E como é que aconteceu este convite? Foram os empresários que lá foram, falaram com o Sr. Teixeira, como o Éder referiu, e o Éder decidiu vir. Como é que aconteceu esta transferência? Fizemos um jogo e eu era para ir para o Goiás na altura, só que como o Teixeira traz sempre jogadores para Portugal, o Jesus também foi lá ver jogos, queríamos trazer na altura para o Vitória. Só que também foi um empresário, não era empresário, ele trabalhava no Benfica como olheiro, que era o senhor Oliveira, acho que era Oliveira, assim, e ele que disse que também queria me trazer para o Benfica. Então, entre o Benfica e o Vitória, normalmente, né, o empresário, o Teixeira, optou pelo Benfica. Claro. E para você foi um orgulho assinar para uma grande equipe de Portugal, uma das maiores equipes, a gente não pode falar se não a maior, mas a gente tem que ser imparcial, mas para você foi um orgulho na época, jovem ainda, saindo do Brasil, sem muita experiência em grandes clubes pelo Brasil e sair já para uma grande equipe europeia. Foi assim nem imaginava. Quando cheguei cá em Portugal é que fui conhecer mais a realidade do Benfica, a dimensão que era o Benfica. E foi extraordinário. Foi o Benfica. Foi um clube que me deu abriu outras portas, né? Sim. Mas foi um orgulho. Sim, foi um orgulho imenso. Representar o Benfica o maior clube em Portugal. Para mim, né? Que joguei lá e tenho um carinho especial pelo Benfica. Não vou dizer o contrário. As coisas nesse ano começam com o treinador, com o Josualdo, onde o Éder faz 5 jogos, depois há uma mudança de treinador e o Éder acaba por ser afastado da equipa. Eu cheguei na altura, fiz a pré-temporada, eles queriam na altura que eu ficasse na equipa B, só que o Teixeira disse que não, se fosse para ficar na equipa B, ou emprestavam ou assim. Então fiz a pré-temporada com a equipa principal, o Josualdo deu o aval para continuar na equipa principal. Não comecei a jogar, depois tive a oportunidade para jogar. Joguei 5 jogos, depois houve aquele episódio que acho que nunca vai acontecer outra vez, que o Gondomar foi ao Estádio da Luz ganhar na Taça de Portugal. Depois disso, o Josualdo foi demitido e depois veio o treinador, veio o Camacho com outra mentalidade. E já não tive a oportunidade mais de jogar e depois fui emprestado ao Estrela. E isso você sente que foi algum caso interno? Te empurraram para fora do Benfica ou foi questão técnica ou foi questão de adaptação?
Como você avalia esse episódio, essa saída do Benfica? Também por adaptação, eu como chegar em Portugal, um miúdo novo, sozinho, vindo de um clube tão pequeno, também não foi fácil no começo. Então, o que eles disseram para mim que era melhor era eu rodar numa equipa mais pequena para ter mais conhecimento do futebol português. E pronto, e foi esse meu objetivo. Mas eu, depois de um tempo a refletir, depois de um ou 2 anos a refletir, já conheci o futebol português. E o que passou no Benfica depois de eu ter saído, as oportunidades que tiveram, jogadores lesionados, eu podia ter tido outras oportunidades para jogar. Mas não aconteceu e pronto, também foi uma boa opção. Aprendi algumas coisas. Só tive pena de não ter tido mais anos de contrato com o Benfica para um dia voltar. Como o Éder já referiu, seguiu para o Estrela da Amadora, acaba por ser um jogador importante na subida de divisão do Estrela. Acabou por ser um bom final de temporada para si. Sim, foi. Ele era diferente, né? Que o futebol, a segunda liga é mais competitivo em termos são equipas todas num patamar mais equilibrado. E a minha realidade era outra. Vinha do Benfica e estava no Estrela, o Estrela na segunda divisão. Mas foi bom, aprendi muito. O Jesus foi meu treinador. O primeiro treinador foi o Jesus, depois foi o João Alves. Aprendi muito. Eu levei muitas duras do Jesus, como se diz, né? Na gíria do futebol. Mas aprendi, foi bom. Para mim não foi um passo atrás, como consegui a subida de divisão. Tive a oportunidade também depois para continuar no Estrela, mas depois optei por sair também. Mas foi um final de época assim grande, muito bom para o Estrela, que é uma equipa que para mim não merecia estar na situação que está, que já nem equipa tem, que é um já clube. Voltou este ano. Sim, começou agora o profissional. Estrela, sim. Que é um clube que tem muita história e é pena passar o que passou nesses últimos anos. Mas para mim foi um orgulho representar esse clube. E saindo do Estrela, você dá mais um passo na carreira e vai para o Braga, também uma outra grande equipe aqui em Portugal. Foi um bom passo para você? Como você avalia essa passagem pelo Braga? Foi sim, porque o Braga na altura não era o Braga que é hoje, né? Sim. Foi na altura que o Braga estava a começar a crescer. O Josualdo conseguiu salvar o Braga nesse ano que o Estrela subiu. O Braga continuou na primeira divisão, o Josualdo fez lá um final de época muito bom. E fui para o Braga na altura que o Braga estava começando a mudar. Tinha já outras mentalidades, outros objetivos, que era lutar pela Liga Europa e lutar pelos lugares cimeiros. E para mim foi um passo ainda muito bom, muito importante na minha carreira. E aprendi bastante também lá. Pronto, já conheci o treinador e foi uma experiência boa. Ainda conseguimos também ir à Liga Europa e foi um campeonato positivo na minha carreira. E depois chegamos à temporada 2004-2005, que temos aqui várias coisas em cima da mesa. Esta camisola do Vitória, de finalista da Taça de Portugal, e aqui o cascol de vencedor dessa Taça de Portugal em 2005. Foi uma grande temporada de um grande Vitória. Grande Vitória. Sim, verdade. Foi um clube que está marcado no meu coração. É um clube que eu guardo com muita alegria. Uma cidade também impecável, onde acolhe muito bem os jogadores. Por isso que eu acho que o Vitória não merece... todos os anos passa sempre por dificuldades financeiras. Eu acho que é um clube que não merece isso. E no ano que eu tive lá não fugiu a regra também, passamos por muitas dificuldades em termos financeiramente, mas o mais gratificante de tudo foi essa conquista da Taça de Portugal e o campeonato também que nós fizemos um bom campeonato, tínhamos uma equipa muito boa nesse ano. E pronto, e o mais importante foi ter conseguido a Taça de Portugal, foi jogar contra um clube que também era um clube também a camisola contra o Benfica. Um clube que me marcou muito e tivemos a felicidade de ser campeão, fizemos um grande jogo e pronto, olha, e foi o meu momento mais alto da minha carreira. E antes de a gente voltar a falar da festa, como foi o dia, para você teve algum gosto especial ter vencido a taça em cima do Benfica? É sempre bom quando vais à final e ganhas uma equipa como o Benfica. Já tinha sido campeão do campeonato nesse ano, queria uma dobradinha
E foi especial porque eu, como já tinha representado o Benfica, não se fosse a outra equipa, se tivesse ganho contra outra equipa, se calhar tinha ficado mais feliz ainda. Mas como era o Benfica, era um clube que eu respeito bastante, e foi um clube que me abriu as portas, eu fiquei feliz, mas também fiquei triste pelo ter sido contra o Benfica. E aquele dia, Éder, como é que é aquele dia, os nervos, o pisar o relvado do Jamor, é um estádio que todos os jogadores querem participar naquela final, como é que é aquele dia? Assim, são momentos que a gente guarda para sempre. Foi um dia, não vou dizer que é um dia normal, né? É um dia que o jogador está nervoso, uma final. Chegas ali no Jamor, vê os adeptos do estádio, não era só Benfica, tinha muitos adeptos do Vitória, entras ali, como a gente nunca jogava no estádio, fomos lá reconhecer, entrar no gramado e ter aquela adrenalina do jogo, sentir que podíamos conquistar aquela taça. Então foi um dia que nunca mais vou esquecer, foi sensacional e podia ter acontecido mais vezes, mas não tive a oportunidade. E a comemoração depois lá? Vocês esperavam o título, você falou, já acreditávamos que poderíamos conseguir, mas não era o que a grande maioria esperava. Vocês internamente esperavam. Mas como foi a comemoração depois daquele alívio? Conquistamos, conseguimos. A festa foi os jogadores, né? A gente nem parece que não cabíamos em nós da alegria que foi e como conseguimos a começar a perder um jogo de 1-0 com uma equipe como o Benfica e a gente conseguir dar a volta. Então ainda foi mais gratificante e foi muito bom. Mas a festa depois, a gente não tinha nada preparado, como tínhamos vontade e que tínhamos capacidade para ganhar e tudo, mas não tínhamos nada preparado, porque pronto, ia jogar contra o Benfica, que já tinha sido campeão e tudo, estávamos assim um bocado receosos. Mas foi uma festa que não dá para esquecer. Fizemos ali dentro do campo, queriam que a gente saísse do estádio depois mais rápido, e a gente ia correr, fazer voltas no estádio, e com a taça e tudo. Foi um dia mesmo histórico para a gente. Para quem viveu isso, foi marcante. E na cidade de Setúbal? Fomos recebidos como heróis na cidade, saímos do estádio num autocarro da equipe normal. Antes de entrar na cidade, mudamos de autocarro para aqueles autocarros abertos. Andamos a cidade toda e fomos recebidos na Câmara Municipal e recebemos uma medalha de honra da cidade. Por acaso tem essa medalha em casa, com muito orgulho. E foi um dia mesmo... Um ponto alto mesmo na carreira. Mesmo alto mesmo. Foi um... E dando continuidade, antes de deixar Portugal, você ainda passou pela União Leiria e ficou lá por 3 épocas. Como foram essas épocas pela União? Sim, foram épocas boas. Era uma equipa também que costumava estar sempre na primeira divisão. Agora, os últimos anos é que tem passado por momentos difíceis. Acho que... Mas foram 3 anos bons. Fui também a Taça Intertoto, Leiria. Tivemos boas épocas. Era um clube bom, mas em termos de adeptos, era uma cidade pacata. Em termos de adeptos, os adeptos não são adeptos mesmo do clube, são poucos. Sim. Então a gente, quando íamos para o estádio, assim, jogar, não sei o quê, não sentíamos que éramos apoiados pela equipe. Mas era uma cidade boa, foi um clube também bom. Fiz lá 3 épocas. Infelizmente, na última época era semi-divisão, mas eu depois fui vendido. Mas foi um clube também que me marcou minha carreira e fiz mais de 70, 80 jogos pelo Leiria. Foi um clube importante também. E depois o Éder acaba vendido, vai para a Roménia, onde passa 3 temporadas e onde conheceu também, vestiu a camisola de 3 clubes. Como é que foram também esses anos na Roménia? Um campeonato também competitivo, se bem que um nível abaixo do português. Sim. No começo não foi fácil, porque sair de Portugal, tens uma forma de jogar e depois chegas lá, tem... É outra mentalidade. Os romenos são tipo um país muito frio, as pessoas são um bocado frias e tudo. No começo foi complicado, passei um bocado de dificuldades no começo e depois a minha inscrição, na altura, quando eu cheguei, não foi logo feita, então demorei para começar a jogar. Depois correu mal, o primeiro jogo que eu joguei correu mal, perdemos o jogo. Depois o treinador, como era um treinador romeno, era treinador tcheco, assim, qualquer coisa,
tinha lá um defesa direito que já tinha jogado pela seleção e tudo isso aqui, então diziam que eu não podia jogar porque ele era internacional, então passei um bocado, os primeiros 6 meses foi complicado, então depois pedi para ser emprestado. Eles me emprestaram para uma equipa, que era o Busal, não sei se vocês... Tive emprestado lá 6 meses, depois quando regressei outra vez ao Timișoara aí já foi diferente, fomos à Liga Europa e fizemos uma época muito boa, fomos quase campeões, isso no Timișoara. E depois fui vendido para o Steaua, que também foi um passo muito, muito importante na minha carreira, e dentro da Romênia, que era o maior clube romeno. Sim. E passando essa época na Romênia, você migra para o Azerbaijão, também um país com um futebol diferente, uma tradição não muito grande no futebol, mas por uma nova experiência de mais de 3 anos profissional lá jogando pelo Kazar. Como foram esses anos no Azerbaijão, que é um futebol que até então não é muito visto, não é muito conhecido, mas provavelmente uma boa experiência para você. Sim. Onde eu passei foi sempre as experiências foram sempre boas, mas no Azerbaijão tinha uma mentalidade muito diferente. Depois era um campeonato mais pequeno, eram poucas equipas, mas foi um país onde vivi mais tranquilamente. Não havia violência, não havia nada dessas coisas. E depois o futebol, na altura que eu cheguei, estava a começar a desenvolver. Traziam muitos jogadores estrangeiros, brasileiros, não sei o que, a maioria era brasileiros. E o resultado hoje agora que algumas equipes vai até a Liga dos Campeões e Taça UEFA. Então foi uma experiência boa. Só tive pena foi o que aconteceu no final e o clube também depois deu falência e tudo, mas foi uma experiência também positiva para mim, para minha família. Foi bom também. E depois dessa experiência, o Éder termina a carreira muito cedo. Porquê? Eu, quando estive no Azerbaijão, tive uma lesão grave no tornozelo, tive 8 meses parado. E depois, quando regresso, tive a infelicidade das coisas não correrem tão bem. Mudou o treinador também. Depois, o treinador, na altura, eles mandaram lá alguns jogadores embora e eu, como não estava muito bem a jogar, também mandaram-me embora. E eu entrei, eles não queriam pagar, então entrei em litígio com o clube e tudo, depois rescindi o contrato e vim embora. Depois fui para o Brasil, depois quando regressei a Portugal já estava 1 ano parado e depois sem empresário e depois foi complicado arranjar clube. E também depois desinteressei também um pouco e preferi... Mas não sentiu a falta? Isso foi complicado, até a minha esposa diz e tudo, minha filha, e não sei o quê, foi complicado no começo, é sempre complicado. Quem jogou a bola sabe, na altura de parar é muito complicado. Tu sente, perdes tudo aquilo que tu tinhas todos os dias, era levantar de manhã, ir para o treino, voltar, todos os dias, isso foi. Tive 1 ano, 2 anos, muito complicado. Depois a gente tem que mentalizar que as coisas um dia acabam. Sim. Isso mesmo. E fazendo um apanhado da carreira, eu acho que é fácil essa resposta, mas a gente vai ter que fazer de qualquer maneira. O melhor momento da sua carreira? Foi com esta camisola. Foi com essa camisola e esse clube que na altura tínhamos uma equipa sensacional e foi o momento mais marcante. Não dá para esquecer. Tem lá em casa a medalha num quadro, tem tudo e As recordações ainda estão vivas ainda. Sempre que falamos do Vitória, uma coisa, eu lembro, esses dias agora por acaso fui a Setúbal, porque como está lá o Jorge agora a treinar e o Santos também que jogou comigo, o Meyong e o Marco Tavos estão todos lá. Fui lá ver um treino e tudo e as recordações estão lá todas, fotos e o troféu e tudo, então foi o momento mais alto da minha carreira, mais marcante. E o pior, a saída do Benfica? Pela forma que foi, que eu tive a oportunidade de ter renovado o contrato mais antes, mas as coisas não correram assim e foi. Se tivesse tido a oportunidade de ter assinado um contrato de mais 5 anos, nem que tivesse 2 ou 3 anos a rodar em um clube, mas voltava com mais experiência, se calhar podia ter tido outra carreira, como dizia assim, dentro do Benfica, ou podia ter tu mesmo com o contrato com o Benfica, podia ter ido para outros clubes com mais visibilidade e podia ter sido melhor. Mas não tenho pena, foi assim que aconteceu e pronto, só tenho a agradecer a Deus por tudo que eu tive na minha carreira, os clubes onde eu passei. E você, ao longo desses anos de trabalho, teve muitos treinadores, muitas pessoas que comandaram você ali dentro de campo. Algum que lhe marcou mais, o melhor treinador que você trabalhou ao longo desses anos de carreira?
A maioria das pessoas sabem, eu quando falo com os amigos sabem, tudo, a minha opinião é sempre que o meu treinador que me marcou mais foi o Jorge Jesus. Foi o treinador que me treinou em 2 clubes diferentes. E foi um treinador que no começo tinha um feitio muito complicado no começo, com os jogadores e a maneira, não sei o quê, mas como treinador, em termos de trabalho, dedicação e o que trazia ao futebol e o que traz ao futebol, foi o treinador que me marcou mais e foi o melhor treinador que eu tive. E alguma história com ele? Porque o Mr. Jorge Jesus tem muitas histórias, em todos os clubes que passa alguma história do Éder com o Jorge? Tive uma história com ele, foi o jogo em Chaves. Ele falava sempre mal com os jogadores e dizia palavrões e chamava os jogadores de burro e mais não sei o quê. E eu, como não estava habituado a isso, nem no Brasil, e quando estava no Benfica, a gente não... Então saí do Benfica, vou para o Estrela e vai um jogo em Chaves, tu vai bater um lançamento lateral, o Jesus começa a gritar comigo, anda seu burro, não sei o quê, não sei o quê. Eu passei, peguei a bola, mandei a bola em direção a ele, foi depois ali, pronto, no calor do jogo, né? Mas são momentos que se tivesse cabeça fria, um senhor não fazia aquilo, respeitamos sempre o treinador. Então, depois no vestiário, conversou comigo, pediu desculpa pela maneira que falou comigo, eu também pedi desculpa e todas as coisas se resolveram, mas foi um episódio assim um bocado muitas duras diferente. Durante a época. Muito. Ele era a maneira dele trabalhar, era por isso que as equipas onde ele estava jogavam de maneira diferente. Tinham um bom futebol, jogavam, faziam e cumpriam as regras. E foi o que foi. Ele saiu de baixo, foi subindo até chegar onde chegou e fez o trabalho que fez. Foi pelo mérito dele, trabalho dele, da forma que ele trabalha. Sim, e ao longo desses anos também compartilhou o balneário com muitos jogadores. E algum que lhe marcou mais, o melhor jogador que você compartilhou o balneário, ou o que mais se aproximou de você, ou alguns exatamente? Sim. Eu como vim do Brasil, na altura no Benfica tinha o Roger, né, tinha o Vargel, que eram jogadores já com nome no Brasil. Então são jogadores que quando cheguei tinha uma referência, mas jogadores assim que... o melhor, o top assim, da altura que eu joguei no Benfica, isso aqui foi o Simão. Simão Sobrosa, Nuno Gomes, o Mantorras, que eram jogadores acima da média, Alvic, né, que eram jogadores já com nomes, com outro estatuto, mas são jogadores que me marcaram muito. Pronto, foi os melhores que eu penso que eu joguei. Posso estar a falar aqui, mas pode ter tido outros e eu não posso estar aqui não estar a recordar. Mas assim, no Benfica e tudo, pronto, que o Benfica foi o maior clube que eu passei, né? Então, normalmente é onde tem os jogadores de maior dimensão. Então, penso que sim, foi esses jogadores que... E eram jogadores... Desculpa, e também falta um que foi, para mim, o melhor médio que eu joguei até hoje, que foi o Thiago. Sim. E depois foi pro Atlético de Madrid e Chelsea, não sei o quê. Pronto, antes, ele tem mais uma pergunta, Eu queria perguntar também sobre isso, mas... Só alguma mágoa por não ter jogado em alto nível no Brasil? Ou você nunca... Você falou já o São Paulo, seu clube do coração, ou Goiás, onde você começou, tem alguma... Faltou aquilo ali? Naquela altura, quando saí, né, fiquei naquela... Tinha o Goiás, como eu só acompanhava os clubes pela televisão, como eu sou mesmo do interior, cidade pequenina, então era só mesmo na televisão. Então, e depois fui fazer um jogo também, o São Paulo ia jogar contra o Goiás, eu fui fazer um jogo de junho antes, não sei o quê, então tinha aquela vontade. Eu, quando surgiu a oportunidade para vir para Portugal, também eu tinha a oportunidade para ir para o Goiás na altura e queriam me comprar e tudo. Então fiquei assim um bocado com aquela mágoa. Podia ter jogado numa equipa grande no Brasil, mas não aconteceu. Pronto, tive a carreira que tive aqui, pronto, e só tenho a agradecer. E falámos de jogadores. Algum que o Éder partilhasse o balneário e que pensasse, este vai ser um craque, este vai ser muito bom, e depois nunca passou de um nível médio? Alguma desilusão do jogador que o Éder achasse que ia ser muito bom e acabou por não ser? Agora sim, de momento. Na altura... Pergunta difícil agora. Não, porque está... Tem tantos nomes também que passaram. Olha, posso dizer... Cá em Portugal, mas no Brasil já tinha tido uma carreira boa, mas que cá em Portugal podia ter feito uma carreira ainda maior também, foi o Roger. Sim. O jogador que era, pelo jogador que era e tudo, pronto, ainda era um jogador novo na altura, quando cheguei em Portugal com 21 anos, o Roger também tinha o quê, 24 ou 25 também, ainda era um jogador novo.
podia ter tido uma carreira cá em Portugal muito boa, se ele quisesse. Mas pronto, tinha uma mentalidade do menino do Rio, tranquilo, e só queria era... Ele não quis, eu penso que ele é que não quis jogar, porque a vontade dele era sempre voltar para o Brasil, Mas ele ainda voltou e ainda se destacou lá no Brasil mais um tempo. Hoje no atua como a Corinthians. gente já nos comentários esportivos. Pois é. E ele parou de jogar e podia ter continuado, e ele é que não quis. Porque ele disse que já não queria mais jogar bola, que queria ser comentador e tudo. Mas para mim, era um jogador que podia ter tido uma carreira ainda muito melhor ainda. Em termos de Europa, no caso. Não. Claro. Então, para fechar... E para fechar, uma curiosidade nossa, porque o Éder é brasileiro, veio para Portugal já adulto, depois esteve também em alguns países europeus. O porquê de o Éder viver em Portugal com a família? Pronto, eu como sou brasileiro, sabe, o Brasil é o que é um país maravilhoso, todo mundo sabe, mas tem muitas dificuldades em termos como todos os países têm, né, da política e mais isso, sim. Pronto, mas como é um país tão grande, dá outra visibilidade. E Portugal é um país tranquilo, super agradável, um país acolhedor, e a minha esposa é portuguesa, a minha filha também já nasceu cá. Então eu penso que foi a melhor opção que eu fiz, foi continuar a morar em Portugal. E pronto, olha, espero que seja pro resto da vida. Também já sou português já há alguns anos. Já falo nasceu cá, já não fala mais nasceu aqui. Já estou cá há alguns anos e já tenho passaporte português já há uns 10 anos ou 11 anos, então já não penso em voltar para o Brasil mesmo. Só de férias às vezes, para ir ver a família e tudo, mas as raízes agora já são para ficar por cá, por Portugal. É um país acolhedor, ninguém pode dizer, é um país pequeno, mas com coisas riquíssimas, é um país espetacular. Então é isso, assim chegamos ao fim de mais uma edição do Conversas da Bola, essa semana com Éder Bonfim, campeão da Taça de Portugal com Vitória de Setúbal em 2005. Queria agradecer em nome do meu nome, Marco Ferreira. Obrigado eu pelo convite. E vocês nos acompanham aí nas redes sociais, televisão, canal Rio, Rádio Iris FM, como sempre, e até a próxima.